Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro tem 11 capítulos. E nós começamos ontem o penúltimo capítulo deste livro terceiro. É o capítulo 10, que trata da 9ª lei moral, que é a lei de liberdade. Vimos aqui sobre a liberdade natural e entramos na escravidão. Ontem vimos uma única questão sobre esse subitem. Hoje vamos dar continuidade. A nossa questão de hoje, primeira, é a 830, quando Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? Bom, lembrando que muitos países, na metade do século XIX, quando este livro é feito, inclusive o Brasil, ainda tinham esta sinistra e repugnante forma instituição social, não é? Escravidão. Ainda vivíamos nisto, e muitas pessoas tinham escravos, e tinham senzalas, e havia uma relação extremamente, já sabemos todas as palavras, mas abusiva, absurda, e etc. Mas é isto. Então, aqui está falando de um tempo que, para nós, não existe mais. Não existe mais. Mas era cabível? A pergunta na época era cabível, porque existia. Ontem nós falamos, não é, sobre aqueles casos de trabalho escravo, que ainda podemos apontar até mesmo na nossa sociedade. Pontualmente escondido, porque as pessoas sabem que estão incorrendo em crime, que antigamente, a esta época aqui de Kardec, mais de 150 anos atrás, era visto como algo normal, não é mais, é crime. Mas tem pessoas que existem criminosos para tudo, para isto também. Então, vejamos a resposta dos espíritos para esse contexto do século XIX, ok? O mal é sempre o mal, ok? Ele está perguntando, mas eles veem como coisa natural, então eles são tão responsáveis. O mal sempre é mal, e nenhum dos vossos sofismas, porque é isto, não é? São essas verdades insólitas, me engana que eu gosto, sabe? Mas a sociedade diz que pode. Se a sociedade diz que se pode rasgar dinheiro, eu vou rasgar, porque é natural todo mundo rasgar dinheiro. E ninguém rasga, e todo mundo mas é tirar proveito em cima de alguém que não pode se defender? Mas já era assim, quando eu nasci, meu pai já tinha os escravos. Sofismas, falsas verdades, que só servem para apoiar interesses, né? O mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Por favor, volto a dizerem assim, por favor, nos poupe disso. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo.
Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei de natureza, que nós já vimos, que não comporta isso. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, metade do século XIX, foi possível ao homem aproveitar-se dela, infelizmente, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Acontecia, sim, acontecia. Ah, mas estava na cara que não era. Mas muitas vezes aqueles que estavam, né, em determinados funções de grande influência diziam que era isso mesmo. Inclusive, muitos religiosos à época diziam que os negros não tinham alma, não tinham alma. Portanto, não tinha problema nenhum escravizá-los. Ora, 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 ora. E aí, muitas pessoas ignorantes e que se fiavam, não são todos, claro que eram em todas as... dentro do movimento espírita tem também esses interesses particulares? Claro que tem, isso é do ser humano, isso é do ser humano. E aqui não há essa questão, mas quem eram os religiosos do passado que faziam isso? Não, olha só, é do ser humano. Existem histórias que falam sobre isso, não é? Sobre essa questão do não ter alma e tudo mais. Portanto, quando eram batizados na Igreja Católica, passavam a ter um nome, né? E passavam a ter uma alma. Provavelmente só o batismo dava uma alma. Quer dizer, é tudo tão insólito, tudo tão absurdo. Mas que tem muitas coisas absurdas que muita gente acredita, até hoje. Coisas mesmo absurdas, mas tem muita gente que acredita. Portanto, quem somos nós para julgar, não é? Será que nós fomos... Será? Às vezes tem pessoas assim que estão hoje lutando pela igualdade de direitos que podem ter sido lá atrás detentores de grande número de escravos e que se arrependeram e que agora lutam pela igualdade de direitos. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Nós temos um passado. O que nós fizemos? Quis Deus que não lembrássemos. Melhor assim, não é? Isso pode ser, não é que ser, pode ser, não é? Como eu vou dizer assim, o número de histórias possíveis nas nossas existências é infinito. A responsabilidade do mal é relativa aos meios, já vimos. Aquele que tira proveito da lei de escravidão, já vimos também. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, de novo, lá atrás, foi possível ao homem aproveitar-se dela. Já vimos também. Desde que, porém, a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. Ora, isto os espíritos estão dizendo no meio do século XIX, onde ainda havia instituição de escravidão. E eles estão dizendo, mas espera aí, desde que Jesus chegou aqui, e que fala que todos somos iguais perante a lei, mostrou aqui, luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era seu igual perante Deus, irmão, inclusive, irmão. Ele não tem mais nenhuma desculpa. Não tem mais nenhuma desculpa. 831 pergunta Kardec: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? A desigualdade natural das aptidões não coloca certa... Vamos pensar assim, houve a libertação da escravidão, foi extinta a escravidão. Ora, mas aqueles que foram libertos já tinham condições de estarem bem postos na sociedade?
ficavam ainda muitos já tinham, vamos dizer assim, custeados por seus próprios ex-donos, que libertaram muitos, que ajudaram muitos a estudarem e tudo isto, mas eram exceções. A maioria ficou refém econômico e social de uma situação. Sendo assim, vamos voltar à pergunta: a desigualdade natural das aptidões. Ora, é natural porque o próprio sistema escravagista não favorecia uma promoção social, não é? Não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Resposta dos espíritos. De novo, são dependentes de quem já desenvolveu mais a inteligência por um contexto social, não é? Se fosse todo mundo igual, todo mundo recebendo as mesmas oportunidades, não haveria esse desnível. Então, quer dizer, sim, para as elevar, estão vendo? A resposta dos espíritos, sim. Há esta, vamos dizer assim, existe um que está aqui e o outro que está abaixo? Existe. Mas por que Deus permite isso? Para que este que está acima, olha o que os espíritos dizem, existe sim. Para as elevar. Aqueles que estão à frente estão responsáveis por trazer os que estão atrás para a frente. Aqueles que estão acima estão responsáveis por ajudar os que estão abaixo a subir. Para as elevar e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Não, vão ficar, então não temos mais escravos, mas continuam ali, só fazem isso. A gente paga uma miséria e só vão fazer isso. Depois a gente desencarna e volta para sentir na pele o que é estar no lugar do colega. E é isso que a gente vai dizendo, mas isso não é legal, não é? Porque pimenta no olho do outro é refresco. Então, a justiça divina, ela sempre nos ajuda quando nós não entendemos o peso negativo de uma ação nossa. Não entendemos, mas o que tem isso? Não tem nada não, faz o seguinte, na próxima você vai naquela condição. Seja qual for. Não estamos só falando de pele, porque afinal muitos povos escravizaram seres da mesma cor de pele. A questão é a instituição em si, não é? Essa brutalidade em si. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, ou seja, não de cérebro. E se julgavam no direito de vendê-las, como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro. Os espíritos dizem agora, insensatos. Somos espíritos, não somos corpos. Isto aqui troca-se como se troca de roupa depois de desencarnar. Insensatos, nada vem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Quando alguém diz que tem sangue puro, sangue azul, alguém já viu sangue azul, por favor? Não é melhor, não pode ser, está totalmente intoxicado de orgulho. Não é o sangue que deve ser mais puro, mas o espírito. 832, não vamos para 832 não, porque já estamos pertinho da nossa hora, então vamos terminar aqui na 831. Este é um tema que é tão rico que vale mesmo a pena de nós irmos comentando com calma, não é? Até amanhã com mais um... Eu ia falar escuta, meu Deus, amanhã é dia de gravar de escuta. Projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.